Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast É Sobre. Nosso assunto de hoje é o bruxismo e suas consequências. Para nos acompanhar nesse bate-papo, convidamos a dentista e egressa da Unisc, Natália Argolo. Prazer, Natália. Prazer, primeiramente muito obrigada pelo convite de estar aqui. Para começar nosso bate-papo, você poderia explicar o que é exatamente o bruxismo e como ele desenvolve na vida das pessoas? Posso, sim. O bruxismo, ele é uma parafunção, né? Ele é caracterizada por uma hiperatividade nos músculos mastigatórios da face. Ele aparece com aquele apertamento bucal. Geralmente o paciente sempre menciona, né? Doutor, eu estou sentindo meus dentes apertarem, né? Sim. E aí a gente consegue, por meio de avaliações clínicas, saber se o paciente está com bruxismo ou não. Eu pesquisei na internet e eu vi que cerca de 40% da população do Brasil e 30% da população mundial tem sintomas do bruxismo e sofre com esse transtorno. Você pode explicar o que pode ter causado essa quantidade de pessoas em si, principalmente no Brasil? Então, não existe assim um consenso literário, né? Porque que no Brasil a gente tem uma grande parte da porcentagem populacional acometida pelo bruxismo, mas pode ser, assim, existe muita gente diz que, sabe quando a gente investiga uma coisa, a gente acha, né? Então, eu acho que nós brasileiros, a gente tem mais conhecimento, né, sobre as coisas, a saúde bucal, a gente tem mais acesso à saúde bucal de uma forma geral, e aí a gente acaba também conhecendo, né, os novos problemas da sociedade, principalmente o bruxismo, que é um problema que está muito ligado à ansiedade, ao estresse, e hoje, né, no ritmo acelerado que a gente tem de vida, então isso aumentou de uma forma bem gradativa. Você falou de ansiedade, o bruxismo muitas vezes está ligado realmente à ansiedade. Eu queria saber se a ansiedade pode agravar esses sintomas do bruxismo e quais os tratamentos que podem ser feitos. A ansiedade pode sim agravar, né, os sintomas do bruxismo. Não quer dizer que todas as pessoas que têm ansiedade vão ter bruxismo, né? Isso não é uma... não é dessa forma, né? Você tem ansiedade, você vai ter bruxismo. Não. Sim. Mas muitas pessoas que relatam ter bruxismo são pessoas ansiosas, né? Então, existe essa relação muito forte aí com a ansiedade, com depressão também, né? Com o ritmo de vida mais acelerado. Existe muita relação com nossa saúde mental, está muito relacionado à saúde mental. O bruxismo, ele é um acometimento que ele vai... Assim, o paciente geralmente precisa de uma análise integrativa das áreas, né? Não só nós dentistas podemos tratar, mas assim, não vamos tratar sozinhos, né? Vamos tratar ali com também fisioterapeutas, né? Fisioterapia facial, também psicólogos clínicos ajudam muito, né, nessa abordagem. Então, é uma abordagem ali de multi-áreas, uma abordagem integrativa mesmo, de várias áreas. Você falou que pode ser tratamento, mas como é diagnosticado em si nas pessoas o bruxismo e como as pessoas podem perceber esses sintomas? O principal sintoma do bruxismo é o apertamento bucal, né? O fato de você se ver apertando ali, né, em um momento, uma fase de vida que você está ali mais angustiado, né? Geralmente acontece. E nos consultórios, a gente consegue perceber, todo dentista consegue perceber nos consultórios, porque existem desgastes, né, nas bordas dos dentes, trincas também nos dentes. Então, assim, todo dentista sabe analisar clinicamente, né, ali no paciente, se o paciente tem bruxismo ou não, por conta desses fatores, né, o desgaste, as trincas dos dentes, e também ele menciona, né, que sente dores aqui ao acordar, ou dores de cabeça também. Tem vários segmentos que a gente pode fazer para diagnosticar. Também tem os segmentos de exames complementares, né, como uma polissonografia do sono também vai ajudar muito ali no diagnóstico final. Numa pesquisa que eu também fiz, eu vi que muitas mulheres são diagnosticadas com bruxismo, mas dizem que elas são muito, em maioria, comparada aos homens. Eu queria saber se realmente esse fator, ou elas vão muito fazer o tratamento, ou elas realmente são
a maior quantidade de pessoas? Geralmente falam, né? Assim, eu já ouvi alguns colegas dentistas falarem. Geralmente a gente vê mais mulheres do que homens, né, nos consultórios para tratar. Aí a gente fica na dúvida, né? Se é porque a mulher, de fato, ela tem. Existem vários fatores. Eu acredito que um fator também que pode agravar é um fator sociocultural, né? Acho que as mulheres elas sofrem bastante pressões cotidianas ali, além das alterações hormonais também vai influenciar, né? A pressão cotidiana de ter que lidar com o trabalho, com a jornada dupla, né? Em casa também, trabalho, jornada em casa com os filhos, então vai somatizar para que se desenvolva. E a mulher talvez tenha assim um certo autocuidado, né, melhor que os homens, porque também existe o fator cultural dos homens não irem se cuidar, né, digamos assim, reprimir, né, as suas dores. E aí a gente acaba tendo essa estatística aí mais relevante para as mulheres. Agora uma pequena pausa para falar dos nossos podcasts, que pode ser acessado no YouTube e no Spotify. Baixe aí na barra de pesquisa e digitar Interações Sonoras. Lá você pode encontrar nossos podcasts sobre e papo acadêmico. Agora, voltando ao nosso bate-papo, você poderia falar os exames específicos para diagnosticar o bruxismo e quais os tratamentos a ser feitos? Certo. Não existe um exame em si específico, certo, para o diagnóstico. O que existe é uma avaliação clínica com o paciente, né, verificar se há presença de destruição de bordas incisais, ou seja, a pontinha dos dentes, se há alguma destruição ali, porque isso dá indícios que o paciente realmente está rangendo os dentes à noite e isso dá indício de bruxismo noturno. E existem alguns exames que podem ser complementares, né, à avaliação clínica, como, por exemplo, a polissonografia do sono, que vai avaliar como é que está o sono daquele paciente, se ele tem o bruxismo noturno ou não. Também a eletromiografia, que vai avaliar a atividade muscular dos músculos da face, certo? E no tratamento, quando a gente entra em tratamento, na nossa parte da área de odontologia, a gente pode entrar, se o paciente tiver necessidade, de placas oclusais. As placas elas são utilizadas para quem sofre de bruxismo noturno, né, onde a gente vai instalar um dispositivo oclusal para preservar justamente as estruturas dentais, para o paciente não desgastar, né, mas o bruxismo ele é multifatorial, então envolve outras áreas. A gente não só entra com o uso da placa, mas a gente também pode entrar ali com uma avaliação psicológica do paciente, né, entender como é que é a qualidade da sua vida e entrar de uma maneira integrativa ali mesmo. Você, como egressa da UNIT, você poderia falar como a instituição te ajudou na pesquisa e também na sua área de trabalho? A instituição foi maravilhosa porque a estrutura da UNIT é muito boa, né? Eu estudei aqui, sou egressa, eu me formei em 2022, então tenho 3 aninhos de formada, estou ainda no comecinho ali da minha carreira, mas me ajudou sim, me abriu muitas portas, né, para eu conhecer profissionais exemplares, né? A estrutura, como eu já falei, é muito, muito legal e eu acredito que só melhore, né? Para finalizar, você poderia falar uma dica para quem sofre de bruxismo e também tipo, alguns exercícios ou tratamentos que possam ser feitos? Existem algumas dicas, sim, para que, se você sofre de bruxismo, primeiramente, né, procure um dentista, procure um fisioterapeuta, né, porque a gente tem formas de minimizar, né, o bruxismo. Lembrando aqui que o bruxismo ele não tem cura, ele tem tratamento. Então, paciente de bruxismo, paciente que é bruxista, sempre tem que estar ali, né, observando e tratando essa condição. Existem alguns exercícios, alguns alongamentos que podem ser feitos, né, ao acordar mesmo o paciente. Eu sempre indico alguns exercícios, por exemplo, abrir a boca. Existem alguns macetezinhos mesmo, que eu costumo dizer. E, assim, também, como eu já havia dito, é uma área que vai integrar outras áreas. Então, fisioterapia, né, psicologia clínica, né, odontologia, tudo isso. Tem um aplicativo que eu até estava passando para uma paciente, é um aplicativo que mostra os pontos de tensão do corpo.
Se quiser, eu posso deixar anotadinho aí para vocês gerarem um link do aplicativo, e aonde o paciente vai puncionar, né, os pontos de tensão, e isso alivia bastante. Então, automassagens também, né, é uma grande dica aí para quem sofre com isso. Exercício físico melhora muito a qualidade de vida, a gente já sabe. E é isso, autocuidado. Muito obrigado, Natália. Desejo sucesso na sua carreira e uma boa sorte. O É Sobre vai ficando por aqui. Uma produção do projeto de extensão e interações sonoras do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da UNIT, desenvolvido no Complexo de Comunicação Social CCS. Apresentação: Elton Barbosa. Produção: Kevin Carvalho e Elton Barbosa. Coordenação: Thalita Deda. Edição de áudio: Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo: Márcio Pimentel. Diretor de cena e imagem: Edson Júnior. Cinegrafista: Josevaldo Vieira. Assistente: Ricardo Lima. Direção do CCS: Alexandre Chaves. Conselho editorial do podcast É Sobre, professora Jaqueline Neves e Thalita Deda. Até a próxima!